Olá, sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial grava as suas entrevistas, debates, podcasts. E hoje nós temos aqui conosco o pré-candidato ao governo do estado, Luciano Zucco, que vai conversar com a gente sobre a situação, né, do estado, do país, sobre a campanha, dentre outros assuntos que a gente vai abordar na tarde de hoje. Boa tarde, Zucco. Boa tarde, Albano. Boa tarde ao Porto Alegre Oficial. Quero mandar um abraço também para o Alex, grande parceiro e amigo. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder estar aqui trocando essa ideia, poder me apresentar um pouco mais para os nossos gaúchos. Justo na semana que saiu aí um ranking de campeões de audiência e Porto Alegre Oficial está encabeçando, né? Então, parabéns. Eu acho que está entre os 20. 11º, é isso? 11º. Ou seja, já em tão pouco tempo, tendo aí essa projeção, isso é fruto de trabalho, de responsabilidade. Que bom assim que a gente vê novos empreendedores se destacando. Então, começo aí parabenizando o trabalho de vocês e fico à disposição para esse bate-papo. Muito obrigado. Por falar em pesquisas, em números, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa última pesquisa que saiu da Brasmarket, onde tu és o líder, né? Com 39%. Atrás, em segundo lugar, a Juliana Brizola, 20,4%, Gabriel Souza, 6%, Marcelo Maranata, 3%, não sabe, sem resposta, 19,3%, branco ou nulo, 12,3%. Pesquisa é um retrato do momento. Tem pesquisas, e aí também envolve metodologia, se a pesquisa é feita por telefone, se a pesquisa é feita presencialmente, se é no final de semana, se é no dia de semana. Enfim, a gente recebe esse resultado, logicamente, com muita felicidade, mesmo sabendo que isso não tem nenhum resultado efetivo, né? Mas mostra que nós estamos no caminho certo, mostrando o nosso trabalho, mostrando o que a gente se propõe. Com certeza, a partir de agora, chegando próximo à campanha, né, que ela deve iniciar no dia 15 de agosto, ou seja, daqui a um mês, inicia-se a campanha propriamente dito. Até lá deve ter algumas pesquisas para que a gente possa ter um retrato mais real. Mas eu estou muito feliz, né, de poder estar pontuando. Eu estou há tão pouco tempo na política, né? Eu entrei na política em 2018, são 8 anos, praticamente, que a gente está, 6 anos, melhor dizendo, né? Não, 8 anos, tá certo? 8 anos que a gente está na política, e eu nunca imaginei hoje ser pré-candidato a governo de estado, né? Eu fui deputado estadual, na oportunidade mais votado. Depois fui deputado federal, agora estou deputado federal, também o mais votado. E o nosso grupo político ali, o nosso partido e os demais partidos que compõem a majoritária entenderam que o meu nome era o nome para poder realmente ajudar o Estado num momento tão difícil que a gente está passando. Então, estou muito feliz e eu espero que as pesquisas traduzam o resultado final. Zucco, hoje em dia, na política, a gente precisa saber um pouquinho do candidato como pessoa, do passado, do que ele já fez. Então, fala um pouquinho para a gente sobre quem é, né, quem foi, quem é Luciano Zucco antes da política. O Luciano Zucco, inclusive, conheceu o Albano antes da política. Já estávamos conversando aqui. O jovem Luciano, e conheci o Albano aqui em algumas oportunidades em Porto Alegre. Mas, brincadeiras à parte, eu sou nascido no Alegrete, mas a minha família é mais da Serra Gaúcha, né? Meu saudoso pai de Farroupilha, minha mãe de Bento Gonçalves. Fui aluno de um colégio público estadual aqui, Padre Balduino Rambo, no Partenon. Depois fui para o colégio militar. E aí, na época, tinha passado também na faculdade para informática, curso de informática. E depois fui também aprovado para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde exerci, né, a minha profissão como militar, oficial do Exército Brasileiro, por quase 27 anos. E o bacana é que essa vida me proporcionou realmente conhecer pessoas que hoje são
referências no cenário nacional, como, por exemplo, o melhor governador do país, Tarcísio Gomes de Freitas, meu colega de turma, meu amigo de 34 anos, cara que eu tenho um grande carinho. Quando vou a São Paulo, sempre fico lá na casa dele. É alguém que também migrou para a política mais ou menos na mesma época. Eu tenho orgulho de dizer que ajudei a indicá-lo para ser o então ministro da Infraestrutura do Bolsonaro. Mas, como eu te disse antes, Albano, eu nunca imaginei ir para a Assembleia ou para a Câmara. Estava nativa no Exército Brasileiro, aqui em Porto Alegre, e palestrava na área de segurança pública para várias entidades, Ministério Público, Tribunal de Justiça, algumas entidades falando sobre segurança pública na linha estratégica. E eu, então, na época, deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, que me conhecia por nome, que tinha indicações, me convidou para concorrer. Eu me lembro que eu cheguei em casa e ninguém me apoiou, né? Não houve um apoio formal da família, nem da minha mãe, nem do meu irmão, nem da minha esposa. Todos tinham receio da política, né? A gente tem esse problema, a sociedade, em função dos políticos, acaba desconfiando, achando que não é importante e, em parte, eles têm razão, né? Vários exemplos negativos, mas a gente sabe hoje o quanto é importante fazer política. A gente tem que entender que aquele espaço ele existe e tem que ser ocupado por pessoas que querem ajudar a sociedade. Então, em 2017, quando eu recebi o convite, fiz a campanha de 2018 para a Assembleia Legislativa. Eu me lembro que eu saí para concorrer, por estar nativa, eu me filiei num partido, final de julho. Eu tive ali, literalmente, não fiz pré-campanha, eu tive o tempo de campanha para me eleger deputado estadual em 2018 e acabei tendo uma surpresa muito positiva, que fui o deputado estadual mais votado do estado, o único na história a ter voto nos 497 municípios. Foi muito bacana aquela questão. E aí depois, 4 anos de Assembleia, projetos de lei consolidados, projeto do câncer infantil, da escola cívico-militar, do combate a abigeato, do IPVA parcelado, projetos que nos deram projeção para concorrer a deputado federal, e aí também com a grata surpresa de ser o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. E lá a gente exerceu também funções muito importantes, como presidir uma comissão de investigação, comissão parlamentar de inquérito, né, a CPI, que investigou as invasões de propriedade, né, o pessoal chamava CPI do MST. Também fui escolhido por mais de 100 deputados para liderar a oposição ao governo Lula, né? Tu imagina tu liderar Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Alceu Moreira, Lucas Redeck, Hernani Ortiz, Marcel Van Hatten, Sanderson. Muito feliz, mas é um resumo do resumo para ti do que a gente está fazendo em pouco tempo na política. Tu falou agora ali que inicialmente a tua família foi contra, e o que me chama a atenção, eu assisti a entrega da medalha, né, de homenagem semana passada, a presença da tua família e o apoio, né, em massa. Sim. Da tua família. Sim. Qual a importância da tua família hoje na tua carreira? Eu tenho uma tatuagem aqui no pulso que eu acho que retrata a tua pergunta. Está escrito aqui, ó: família, meu maior patrimônio. Cara, família é tudo. Família é quem vai estar contigo nas horas boas, nas horas ruins, é quem vai te dar o aporte no teu caminhar, né? Na tua decisão, nas tuas decisões. Da mesma forma que eu falei que eles foram contra por ocasião do convite, depois que eu aceitei, passaram a apoiar incondicionalmente. Então, eu devo muito à minha família, né? A minha mãe querida, meu saudoso pai. Isso é uma coisa que realmente, às vezes eu me pergunto, ele não conseguiu assistir essas vitórias, né? O meu pai faleceu, eu ainda não tinha
ainda estava no Exército, então ele não acompanhou essa segunda fase. Mas a minha mãe hoje sempre está acompanhando, sempre está ligada, minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos. O meu irmão do meio era um dos que mais condenou eu ter aceitado, e hoje ele é deputado estadual, né, o delegado Zuco. Então, a gente sabe, né, o quanto é importante estar do lado da família, porque é ela que vai estar até os últimos dias da nossa vida. Então, estou muito feliz de saber, não só da homenagem, né, que foi muito bonita lá. Tu sabe que eu sou meio chorão, chorei um monte de vezes ali, mas também dizer, né, o quanto é importante, ainda mais agora, com esse grande desafio de aceitar ser pré-candidato ao governo do Estado. É muito importante a gente ter o alicerce, a base familiar. Tu tens um histórico na vida militar. Como é que essa formação no Exército ela mudou a tua visão de disciplina, liderança e a tua missão? Olha, eu tenho um grande respeito ao Exército Brasileiro. Servi por 27 anos. Ali a gente tem, como tu bem comentou, né? A gente trabalha as valências, né? Trabalha aspectos da área afetiva extremamente importantes para a formação de um caráter, de um jovem que chega lá com 16 anos. Eu não tive muito a minha juventude foi dentro dos quartéis, dentro da formação militar, trabalhando a disciplina, hierarquia, né, o respeito aos mais velhos, o cumprimento, o espírito de cumprimento de missão. Eu acho que o que me difere muito de quem enxerga a política como uma profissão é que eu não sou produto da política. Eu sou produto da indignação que tenho de ver que a política é uma área transformadora que muitas vezes é usada como trampolim ou para se servir e não servir ao próximo. Então, hoje, para mim, fica muito claro e evidente o quanto é importante a gente poder servir a sociedade. Eu vejo a política como uma missão, né? Tem candidatos, tem pré-candidatos ali que gostam de bater no peito, dizer que com 12 anos já tinham bandeiras partidárias, outros candidatos que se prendem a sobrenome de família. Eu não, eu estou aqui realmente para me dedicar, para entregar resultado, para cumprir a missão que eu acredito ser importante, que no momento agora é dar um protagonismo ao Estado. A gente está diante de um grande problema, não podemos mais errar. O Rio Grande do Sul é o estado que menos cresce há mais de 20 anos, péssimos índices na educação, filas enormes na saúde, insegurança pública em várias áreas. Então, precisa de alguém que realmente tenha esse espírito de cumprimento de missão, e é isso que a gente está percorrendo neste início. Eu acho que a carreira militar me deu essa característica, né, de receber a missão, e missão dada é missão cumprida. Zuco, como é que aconteceu o convite do Jair Bolsonaro para a tua candidatura? E fala um pouquinho para a gente sobre a tua relação com o ex-presidente. Tu sabe que o Bolsonaro ele foi capitão do Exército. Então, o estado que ele sempre fazia campanha política era o Rio de Janeiro. E a Academia Militar é no Rio de Janeiro, em Resende. Eu servi não só como cadete em Resende, como também eu era da Brigada Paraquedista, né, de operações especiais, digamos assim, lá no Rio de Janeiro. Então, acabava, algumas vezes ainda, na ativa, esbarrando com o deputado federal Bolsonaro. E eu tinha alguns amigos em comum no Exército, porque essas turmas de formação, o pessoal agora acaba se conhecendo. E eu, quando vim para o Sul, eu comecei, como um voluntariado, a dar muitas palestras em escolas sobre segurança virtual, a também fazer planejamentos estratégicos de segurança pública. E nós tínhamos um amigo em comum que chegou a ser um dos líderes de governo dele, que era o Major Vitor Hugo, que foi eleito deputado federal, que era meu amigo, contemporâneo de turma.
E aí ele falou assim, olha, cara, eu falei de ti pro deputado federal Bolsonaro, tu não quer vir aqui conversar com ele? Ele quer trocar uma ideia contigo. Eu achei até que ele queria falar sobre segurança. E, na verdade, eu cheguei lá e ele me convidou para concorrer. Na época, ele queria que eu fosse a deputado federal. E eu falei para ele, olha, deputado, eu estou agora no Rio Grande do Sul, com meus filhos, eu não tenho interesse nenhum de servir, até falava o termo, servir em Brasília. Não, mas então tu pode ir a deputado estadual. E eu cheguei em casa e todo mundo falou contra, como eu te disse, né? Ninguém apoiou. Mas algo me dizia que eu tinha que entender mais aquela proposta. Eu conversei com o irmão mais velho, que eu achei que ia ser o que mais ia contra, e por que parece foi o único que bancou desde o início, achou que era importante eu avaliar. Acabei aceitando e aconteceu tudo isso. Então, a minha relação com ele foi uma relação extremamente próxima. Eu, até hoje, assim, eu tenho muita tristeza em ver toda essa injustiça. Eu tenho uma amizade muito franca com ele. Eu conheço o pai Jair, o esposo Jair, né, o político Bolsonaro. Participei, trouxe ele aqui para o Rio Grande do Sul algumas vezes. Fui em vários eventos com ele em outros estados. Agora, em Brasília, praticamente eu ia visitá-lo toda terça e quarta, quando eu estava em Brasília. Então, criei uma relação de amizade. Amizade, muitas vezes, para falar o que eu discordava, amizade para pedir conselhos, amizade para torcer, amizade para entender. Cheguei em épocas, por exemplo, de estar indo passar férias numa cidade e no meio das minhas férias, ou em deslocamento para uma cidade, eu recebi uma ligação dele, falou assim, vem aqui que eu preciso conversar contigo sobre pautas específicas e priorizar ficar com ele, porque sabia que era muito importante, né, estar ali próximo do presidente da República e meu amigo Jair Bolsonaro. E eu sei exatamente, Albano, toda a injustiça que está sendo feita contra ele. Espero que isso ainda seja revertido. A última vez que eu visitei em casa, ele já estava preso domiciliarmente, né, e vi o quanto a sua saúde está debilitada, mas eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande à figura. Eu sei que, infelizmente, essa injustiça está cobrando muito caro, mas, se Deus quiser, em breve ele estará podendo estar aqui conosco. Zuco, tu praticamente saiu de um anonimato político, né, para o deputado mais votado. Explica para nós essa conexão com a população, certo? E se tu imaginava, né, em tão pouco tempo, estar num projeto à frente para governar o estado do Rio Grande do Sul? Não imaginava. Eu sou um cara que eu não tenho dúvida, sou muito religioso, tenho a minha fé. Eu fico pensando, né, tudo que aconteceu em tão pouco tempo. Tu pega, às vezes, parlamentares, deputados aí que estão eleitos com 7, 8 mandatos, e tu poder ser referência para alguns deles me enche de orgulho. Logicamente que eu sou uma pessoa como qualquer outra, tenho meus defeitos, as minhas qualidades, entendo, né, do quanto é importante a gente poder se apresentar para a sociedade de coração aberto, apresentando as suas limitações, os seus pontos fortes. Eu acho que tudo o que aconteceu mostra que a gente tem que fazer o que é certo e não o que é fácil. Que a gente tem que falar olhando no olho das pessoas. Falar a verdade. Só isso. Às vezes me perguntam, mas como é que tu foi o mais votado? Como é que tu conseguiu fazer 260 mil votos? Tu imagina, 260 mil votos, quantas arenas, quantos beira-rios aí lotados. E a minha resposta, olha, eu falo o que eu acredito, eu luto pelo que eu acredito, eu defendo
o que eu acredito. Acredito também que a política ela está melhorando com todos os problemas. Isso vem também muito das eleições de 2018. Hoje nós temos uma direita consolidada, né? Nós temos um espectro liberal, conservador, muito claro. E eu estou representando uma parcela significativa da sociedade que quer essa mudança. Nós estamos vendo hoje um cenário nacional extremamente preocupante, mais de 80% da população endividada, sem poder de compra. Hoje é inadmissível tu ter estados que têm mais auxílios, Bolsa Família, do que carteira de trabalho. Eu não sou contra auxílio, pelo amor de Deus. Acho que tem muitas famílias que precisam. Mas eu também não tenho dúvida que a gente tem que buscar prosperar, buscar com que as pessoas tenham oportunidade, emprego, né? As pessoas queiram crescer. E isso tudo fez com que alguém, né, as pessoas entendessem que eu os representava. Agora, para governo do Estado, a gente também sabe dos problemas que temos pela frente. Nós temos aí projetos distintos, um projeto do continuismo, né, um pré-candidato que entende de planilhas, de números, que naturalmente entende mais da máquina, uma máquina enferrujada. Falar com números e com os projetos do governo, com este candidato, muitas vezes é utilizado isso como uma narrativa, mas é uma narrativa que não deu certo. Tiveram a oportunidade para entregar muito mais. A gente sabe que algumas pautas avançaram e vamos repeti-las e vamos aprimorá-las, mas, Albano, tu não pode ter uma marca como, por exemplo, a gente tem na educação. Hoje, no Rio Grande do Sul, somos o 25º de 27 em alfabetização. Nossa gurizada não está sabendo ler um texto simples, não está sabendo fazer uma conta básica. O estado de Érico Veríssimo, de Mário Quintana, não está nos representando à altura. Hoje nós temos exames de sangue e hemograma sendo marcados para 2033. Uma cirurgia de ombro que está demorando 10 anos. Então, antes de falar bonito, antes de mostrar planilha, antes de debater, quem quer um debatedor? Querem um governador, querem alguém que resolva, que entregue resultado. Alguém que tenha força política em Brasília. Eu vejo que o slogan deles é 100% RS. Gente, ninguém resolve nada dentro do Piratini. Tem que ir a Brasília para resolver os problemas das ferrovias. Tem que ir a Brasília para renegociar a dívida, mais de 100 bilhões de reais. E o outro projeto também que eu poderia falar, que é o projeto da esquerda, que o Rio Grande do Sul teve a oportunidade de assistir. Máquina inchada, aumento de imposto, irresponsabilidade fiscal. Nós não somos perfeitos, mas nós temos marcas que são necessárias para esse momento. Nós queremos liderar com os melhores secretários, os melhores diretores, as melhores estratégias, um diálogo forte em Brasília, exigindo do Pacto Federativo uma resposta efetiva, uma renegociação da dívida que permita com que os recursos do Estado fiquem aqui no Estado e não ficar só pagando boleto bancário para o governo federal. Uma agenda que não seja só uma agenda fiscal, mas uma agenda econômica, com infraestrutura logística, de energia, de conectividade, com investimento nas pessoas, com educação de qualidade, com qualificação no trabalho, um melhor ambiente de trabalho. Olha que legal, Porto Alegre Oficial poder ter um ambiente de trabalho com segurança jurídica, com menos burocracia. Hoje tem licenciamento gaúcho que custa 13 vezes mais do que licenciamento de Santa Catarina. E eu falo para vocês que estão aí na audiência, quem de vocês não conhece um parente ou um amigo que foi embora para Santa Catarina, para o Paraná? Nós estamos perdendo nossos jovens, o Estado está ficando velho. O Rio Grande do Sul está ficando velho. A sua infraestrutura está ficando
caótica. Nós só nos baseamos no modal rodoviário, as ferrovias estão abandonadas, as hidrovias abandonadas, temos um aeroporto. Eu me lembro que nas enchentes eu ia para Brasília pelo aeroporto de Floripa. Temos um porto. Santa Catarina tem 6 e está fazendo mais 2. Nós somos da mesma geração, mano. Há 15 anos atrás, tu olhava para Santa Catarina com certo desdenho. Como é que tu olha hoje? A gente olhava meio como um corredor de passagem para o Sudeste. Olha o Paraná, pujante, desenvolvido. Olha Santa Catarina, a qualidade de vida. Então, eu acredito que o próximo governador ou governadora, aquele que o gaúcho decidir, ele tem que entender que nós temos que ter uma nova visão de política. E não é enchente nem pandemia. Há mais de 20 anos, o Rio Grande do Sul é o estado que menos cresce. Então são políticos com a caneta que não souberam priorizar o importante. São concessões mal feitas, são prioridades mal escolhidas, não foi focado em eficiência. Sabe como é que se escolhe hoje um secretário de Estado? Muitas vezes, tu faz as composições políticas, aí tu vai lá, um partido X lá que te apoiou, tu pode indicar o secretário, vamos lá, do desenvolvimento econômico. Aí o secretário escolhido é um cara que não foi eleito. O cara que teve voto, mas não se elegeu. É esse o critério para tu escolher um secretário de Estado? Ah, mas com a gente não. Tem que ter as composições políticas, tem que ser os acordos políticos, mas a primeira pergunta não vai ser qual partido que ele participa. Vai ser qual é a experiência, quais são os objetivos, as metas a curto, médio e longo prazo. Tu acha que vocês atingiram esta eficiência baseado em quê? Em chamar amigos ou chamar pessoas que entendem, que são comprometidas? Quantos canais se lançam hoje em dia? E quantos vingam? E quantos prosperam? Isso é trabalho, isso é eficiência. Então, essa é uma marca que a gente quer levar para a gestão. Como eu disse, eu não vou saber tudo, não tenho a pretensão de conhecer a máquina em tão pouco tempo, mas eu tenho aquilo que eu acredito ser importante, que é a liderança, que é a força política, os princípios, os meus valores, que é a humildade de escutar, de aprender com você sobre comunicação, de aprender sobre indústria com a Fiergues, de aprender sobre agricultura com os produtores rurais, com a FETAG, com a Farsul, de aprender sobre cooperativa com a Alcergues. É governar com, e não ficar dentro do palácio achando que o Rio Grande do Sul é uma ilha. Zuco, tu falou ali sobre ética. É ético contratar uma empresa pelo governo, sendo ela a mesma empresa que presta serviços pessoais como candidato? Olha a pergunta importante que tu está fazendo, Albano. Isso é um absurdo, isso é imoral, isso é ilegal, e olha, indícios de que isso é crime. Inclusive, eu conversei agora, entrou em contato comigo aí um deputado estadual, Cláudio Branchieri, fazendo uma acusação gravíssima de que houve alteração no portal da transparência sobre dados referentes à publicidade, que teriam sido maquiados números ou até escondidos números, ou pior, modificados números. Não pode, é inadmissível que uma empresa seja contratada ou tenha ganho uma licitação em julho, faltando um mês para as eleições. E detalhe, empresa essa que o proprietário é o marqueteiro do candidato do governo. Olha o absurdo que a gente está vivenciando. Eu espero, Albano, que tudo isso sejam apenas indícios, porque nós vamos atrás, nós vamos cobrar
dessas pessoas, cobrar investigação efetiva, porque é inadmissível que em ano eleitoral, que um mês anterior, uma empresa cujo proprietário seja o marqueteiro do candidato do governo ganhe uma licitação. Eu não tenho noção exatamente dos valores, mas são milhões de reais de dinheiro público, que possam estar sendo amarrados. E pior, hein? Pelo que eu vi no detalhe ali, dinheiro inclusive que vai ficar para conta do próximo governador. Espero que eles torçam muito para que não seja eu. Ainda nessa linha, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre em especial, Canoas, região grande de Porto Alegre, passou por uma enchente muito grave, né? Uma tragédia em 2024. Algumas verbas chegaram para o Estado para que a população pudesse respirar, pudesse, né? Se for verdade realmente que essas verbas estão sendo utilizadas para a construção de resorts, como está sendo falado, né? O que tu acha dessa situação? Mano, é a segunda pergunta polêmica aí que tu está me fazendo e eu vou falar para ti, talvez seja esse o grande diferencial. Eu não vou ficar medindo palavras. Se for crime, se for algo comprovado, tem que se culpar os responsáveis. Tem que se penalizar os responsáveis. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu não tenho acesso aos documentos, mas o que está se ventilando é que 200 milhões, se eu não me engano, teriam servido ou seriam recursos aí destinados que não para obras relacionadas à reconstrução, relacionadas às enchentes, relacionadas, né, ao problema que nós vivenciamos, e sim a hotéis luxuosos. Eu realmente tenho que ter a responsabilidade para não tomar nenhum posicionamento sem ter o acesso devido. É uma denúncia de uma deputada da esquerda, se não me engano, eu vi uma denúncia relacionada a ela, mas também já ouvi falar que há uma investigação em torno desta pauta, e eu espero aí que a gente possa ter mais informação para tomar devido posicionamento. Ontem chegou, inclusive a própria deputada esteve aqui conosco e falou que 3 dos proprietários desses resorts fazem parte de uma equipe que julga ali que para onde vão as verbas, né? Como é que é? Que 3 destes os proprietários fazem estariam parte dentro de uma equipe que julga. Mas, rapaz do céu. Eles foram convidados para fazer parte, integrar essa equipe, acabaram declinando mão, o convite, mas foram vitoriosos. E depois receberam o benefício. Cara, eu sem sacanagem, a política tem tanta gente boa, tem tanta forma de tu ganhar dinheiro de forma lícita, de forma correta, trabalhando. Eu espero que não tenha nenhuma veracidade nesses fatos, porque seria uma imoralidade, um crime. Tantas pessoas hoje ainda estão sem casa, tantas pessoas ainda precisam de acesso à saúde, tantas obras de infraestrutura poderiam ser feitas com esses valores. Eu quero crer, Albano, que isso aí seja realmente somente denúncias sem fundamento, porque eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas se preocupam, né, em acompanhar a nossa caminhada, porque sabem que a gente faz o que é certo e não o que é fácil. E eu vou procurar ter mais informações sobre o fato, mas como eu te disse, se concretizado for, tem que buscar o devido direito e penalizar aqueles que erraram. Ainda analisando algumas atitudes do governador, recentemente ele vetou um projeto, né, onde esse projeto ele cancelaria a cobrança do licenciamento, né? O que tu achou dessa situação? Olha, pelo que eu sei, né, esse projeto, o projeto da Assembleia, inclusive foi aprovado pela ampla maioria
Por unanimidade que trata de um produto que não existe mais. É o licenciamento, né? Licenciamento. Então, que já não haveria por que se cobrar, se eu não me engano, acho que é R$114, não é isso, Renan? R$114 de forma indevida. É lógico que ele justificou que é um recurso que gira, são centenas de milhões de reais, que esse 750 milhões de reais por ano, e que isso afetaria, né, as receitas do Estado, mas não é cobrando imposto que a gente tem que buscar recurso. E é por isso que eu falo, mais uma vez, e se eu não me engano, acho que o candidato dele, na época, teria assinado algo nesse sentido também, teria assinado para o fim deste licenciamento, que envolve aí, inclusive, o papel físico, que agora seria tudo digitalizado. Então, a gente tem que entender que o único projeto que efetivamente não aumenta imposto é o nosso. A esquerda, quando deputado federal, eles tentaram aumentar ou criar mais de 30 projetos, aumentar impostos. E este governo tentou aumentar 5 vezes. Então ele não pode chegar aqui agora em época de eleição e dizer que não aumenta imposto. Ele tentou aumentar 5 vezes, só não aumentou por causa da Assembleia. E agora chama atenção, né? A Assembleia Legislativa, de forma, não só na sua maioria, na sua totalidade, votar pelo fim do licenciamento e ele vetar esse projeto. Acho que realmente não vai ficar bom esse relacionamento e a gente sabe o quanto é importante o governador respeitar os representantes do povo gaúcho. E, como eu disse, é uma receita importante, não tenho dúvida alguma, ainda mais no estado com dificuldade. Mas tu não pode maquiar um produto que não é mais utilizado em sua amplitude, um recurso que pode ser realmente está sendo utilizado aí como uma certa taxa ou um aumento de imposto de algo que não existe. Ainda sobre os impostos e as taxas, também gerou muita polêmica os pedágios, os free flows. Tem alguma alternativa? O que tu pensa sobre isso? Olha, nós temos que revisar a modelagem de concessão. Eu não sou contra concessões. Eu sei, inclusive, da importância do alinhamento com a iniciativa privada, seja por parceria privada ou por concessões, mas a modelagem das concessões não podem ser esta. A grande crítica, inclusive dos deputados que fizeram esta CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, em cima das concessões, refere-se a pouca transparência, às tarifas caras, aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Então, se tu pegar, por exemplo, uma modelagem como é feita no Paraná, lá a modelagem, eles pegam um pedaço de uma rodovia federal, pedaço de uma rodovia estadual, grande fluxo, baixo fluxo, fazem uma média, também organizam, priorizando obras estruturantes, estratégicas para o Estado, apresentam para a sociedade, e isso traz um outro resultado. Hoje o Paraná está atrás, em relação às suas rodovias, somente de São Paulo. Mas e aqui como foi? Pedágios caros, sem transparência, com mais de 50 apontamentos do TCE. É lógico que ia ter uma retaliação. Ainda mais no Estado que está querendo se recuperar. Sou favorável às concessões, mas com uma modelagem justa, correta, que atenda a sociedade e que não seja cara. Outro exemplo sobre privatizações é o Banrisul, né? E acabou não acontecendo por pressão popular, principalmente. Qual vai ser a relação do governo com o Banrisul? Eu acho que o Banrisul é um banco extremamente importante para o fomento, para o desenvolvimento, para parcerias, créditos com juros competitivos, inclusive pode ser uma alternativa já com a reforma tributária para uma substituição do Fundopem, já que nós não vamos ter mais esses incentivos fiscais.
Então, é um mecanismo extremamente importante. Não vejo, neste momento, a necessidade. Agora, se isso aí fosse o caso, deveria ser um debate amplo com a sociedade, mas eu não vejo, neste momento, abertura para qualquer tipo de pauta em relação à privatização. Um outro aspecto também que o Rio Grande do Sul está liderando, né, os índices a nível nacional, são os feminicídios. A gente vê hoje que poucas soluções são apresentadas para que esse índice diminua. Existe alguma ideia para que se possa combater? Sim, a gente está em contato, inclusive, com autoridades da Polícia Civil, da Brigada Militar, né? Temos exemplos de cidades que estão tendo um resultado efetivo. Cito o exemplo de São Leopoldo, de Alvorada. Lá, inclusive, eles têm o botão lilás, utilizando, inclusive, o emprego das guardas municipais efetivas, com acompanhamento das medidas protetivas, né, daqueles agressores que estão sendo devidamente monitorados. Hoje nós temos 17 mil medidas protetivas, mas, se eu não me engano, não passa de 1.500 tornozeleiras eletrônicas que têm, né, esta finalidade ou este acompanhamento. Eu acredito que nós temos que entender que é uma pauta muito ampla, que envolve inclusive, uma campanha efetiva junto às escolas, conversando com a sociedade, com os nossos jovens, que envolve também uma pauta de oportunidade para as mulheres. Muitas mulheres estão com seus companheiros por uma dependência econômica. Nós temos que dar possibilidade de que essas mulheres tenham também a sua autonomia econômica, né? De poder fazer os seus negócios e muitas vezes deixar de estar com o seu companheiro, ainda mais agressivo. A gente vai ter um olhar muito cuidadoso, muito atencioso para esta pauta. Estamos conversando, tem projetos efetivos, como eu disse, e pode ter certeza que no nosso governo a gente vai ter outro quadro. O Rio Grande do Sul não pode ser líder em feminicídio. Qual foi o maior acerto do governo Eduardo Leite e o maior erro? Eu acho que teve algumas reformas estruturantes que foram necessárias. O primeiro mandato do governador Eduardo Leite ocorreu com um início promissor. Ele tinha um contato mais próximo com a Assembleia Legislativa. Não sei qual foi o momento pessoal que ele começou a achar que tinha que se tornar um eterno pré-candidato. Tentou em várias oportunidades avançar no seu projeto pessoal e deixou de lado o Estado. Acho que ele tem um problema muito sério, não só de ego, mas de diálogo com a sociedade. Ele não entendeu que nós não podemos só ter uma agenda fiscal de pagar boleto bancário para o governo federal, e mesmo tendo sido beneficiado, por incrível que pareça, foi beneficiado pela pandemia, ganhou cerca de 20 bilhões de reais do governo Bolsonaro, inclusive responsável por botar as contas em dia, foi o dinheiro da pandemia, fruto das suas privatizações necessárias, ganhou recurso extraordinário, vendendo a CE, Corsan, Sulgás, não pagou a dívida por ocasião das enchentes, ou seja, ele governou para dentro e não para fora. E o que ele deixou de legado para a sociedade? O que ele deixou de marca na sociedade? Melhorou as ferrovias? Não. Melhorou a educação? Não. Melhorou a saúde? Também não. E agora está utilizando o dinheiro do FUNRICS em ano eleitoral, cortando fita de algumas rodovias necessárias, eu sei, mas ele deveria ter feito um trabalho de governador, um trabalho para deixar uma base estruturada para as próximas gestões. Nós estamos diante de um cenário extremamente delicado, dependendo de que o próximo governador tenha habilidade política para renegociar as dívidas, para prorrogar o FUNRICS, para dar uma sobrevida, porque o Estado não terá recursos para manter essa máquina inchada se não renegociar. Fala-se, inclusive, ele tem a coragem de falar com o seu pré-candidato de que houve o equilíbrio fiscal, mas que equilíbrio fiscal?
Eu não, ou apresentar um déficit para 2027 de 4,8 bilhões de reais é equilíbrio. Ou apresentar uma dívida que passa de 100 bilhões de reais a serem pagas para a União, equilíbrio. Então a gente tem que entender que é um governo que governou para si, que resolveu o seu problema, mas que não deixou um legado, não deixou prosperidade para os próximos passos. Tu tens andado bastante pelo estado e escutado a população. O que mais tu escuta de carências que tem o nosso estado? A gente está com um projeto chamado Força Gaúcha. Começamos aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Vale do Taquari, Serra Gaúcha, fomos para a região central, fomos para as Missões, Fronteira Oeste, Litoral, ou seja, rodamos de norte a sul, de leste a oeste. Tem algumas pautas que são particulares das regiões, alguns gargalos pontuais, mas temos também pautas que são estaduais, pautas que são dores que afetam todos os gaúchos. Cito o exemplo da saúde. Albano, a saúde hoje é um grande problema. Nós temos aí a indústria da ambulância terapia, mais de R$500 bilhão sendo usado em transporte de pacientes que saem da sua cidade para vir muitas vezes aqui para a região da Grande Porto Alegre. Tu imagina, tem prefeitos que recebem na véspera, olha, vai ter um exame, esses dias me falou o prefeito lá, Delgado, lá de Uruguaiana, ele recebe às vezes de véspera, pelo GERCOM, pelo sistema de consultas, que tem que vir a Porto Alegre fazer um exame ou uma consulta de um dia anterior. Olha o deslocamento, olha o gasto. E detalhe, consultas marcadas muitas vezes há 3, 4, 5 anos. Cirurgias que demoram até 10 anos. Relatos absurdos de internação, mulheres, tem uma senhora que perdeu a vida de Campo Bom, esperando mais de 30 dias uma internação, e infelizmente esse tempo demorou demais. E o tempo não é do Estado, o tempo é do médico, o tempo é do paciente. Então a saúde é um grande problema, é um grande gargalo, é um grande desafio. Nós temos a ideia clara de algumas estratégias a serem feitas. Sabemos que com dinheiro limitado tu tem que realmente buscar alternativas. Eu entendo que a telesaúde é uma alternativa muito importante. Hoje nós temos locais, cidades e estados que estão avançados na telesaúde. Poderia citar a cidade de Chapecó, com o prefeito João Rodrigues, que estamos em contato. Lá ele nos mostrou que é possível sim ajudar muito na atenção básica, que é no posto de saúde, onde poderia se resolver 80% dos problemas. Mas lógico que ainda precisamos regionalizar a saúde, precisamos ter mais especialistas, realizar multirões, e esse desafio a gente vai encarar com muita responsabilidade. Tu fala geralmente que o Rio Grande do Sul ele pode e merece mais. O que significa isso na prática? Significa que a gente tem um potencial enorme. Não falta capacidade para o gaúcho. Não falta trabalho, não falta garra. É aquilo que eu te falei, no ambiente de trabalho tu tem que liberar as licenças de forma mais rápida, mais barata e com menos burocracia. Nós temos que ter e lutar para ter uma infraestrutura que proporcione um desenvolvimento econômico. Hoje, nós nos baseamos no modal rodoviário. Já tivemos mais de 3.800 quilômetros de ferrovia, fruto de uma péssima concessão com a concessionária Rumo. Hoje temos 920. Hoje a nossa educação apresenta números que nos envergonham. Nós temos, inclusive, uma clara estratégia de trabalhar 3 eixos na educação: o aprender, o manter e o formar para o futuro. Nós temos que
fazer as crianças aprender a ler e escrever. Nós temos que manter os nossos jovens nas escolas e não fazer com que esse governo está fazendo, ter uma portaria que tu pode rodar em 4 matérias. Os alunos podem rodar em 4 matérias, matemática e português, por exemplo. Tudo isso para maquiar o número do IDEB, para dizer que estão aprovando mais. Essa é a estratégia. E outra coisa, nossos jovens do ensino médio estão recebendo um canudo, mas não estão recebendo oportunidade. Nós temos a intenção clara de ter parcerias com cursos técnicos profissionalizantes, onde a agro formar para o agro, na região que tiver indústria, formar para a indústria, vai lá e conversa com o Randon, com o Marco Polo, onde há turismo, formar para o turismo, hospitalidade, serviços, línguas. O jovem tem que sair do colégio com uma oportunidade clara e real. Muitos, se possível, já empregados. O Rio Grande do Sul pode mais, merece mais. Nós já fomos ultrapassados pelo Paraná. Nós já estamos invejando Santa Catarina. O que precisa mais? E detalhe, quem está assistindo sabe o que eu vou te dizer. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. O mesmo clima subtropical, o mesmo relevo, serra, litoral, Planalto, a mesma imigração, italiano, alemães, a cultura forte. Mas e a gestão? Por que eles estão dando banho e a gente está lá atrás? Porque a gestão é prioridade, é eficiência. Então a gente está, de forma muito respeitosa, entendendo que, dentre os projetos apresentados, o nosso projeto é o projeto que pode realmente diferenciar o Estado. Porque eles falam que o Estado é diferente, mas para mim está diferente para pior. Zucco, pela primeira vez, a gente está assistindo nessa eleição uma união de 2 partidos de esquerda e centro-esquerda. Pela primeira vez, o PT abriu mão da cabeça de chapa de uma concorrência ao governo. O que tu acha desta parceria? Primeiro que ele não abriu mão, né? Não abriu não, isso foi imposto de cima para baixo. O Edgar Preto não queria abrir mão para a Juliana. Inclusive, ele deixou muito claro da sua pré-campanha. Eles estão engolindo esta campanha da candidata Juliana Brizola. Isso aí é uma articulação nacional, uma imposição da presidência do PDT. Se tu quer que a gente te apoie nacionalmente, eu quero esse estado. Não houve uma construção, não, vamos escolher uma candidata que nos represente. Não é isso que aconteceu. Então, eles estão apoiando aqui, apertando o nariz. E também chama atenção, não só a esquerda, né, que acredito que não há uma sinergia, como também o governo tem que saber que não é um projeto também que os partidos que compunham o governo aceitavam como uma evolução, como eles gostam de falar. Tu pode ver que os principais partidos da gestão saíram, porque sabem que o nosso projeto é um projeto realmente que pode trazer algo diferente. O próprio candidato a vice dele, né? O candidato a vice dele era candidato a governo do Estado. Ou seja, se o cara era candidato a governo do Estado, como é que ele está lá agora de vice? Tá, porque ele não tem uma desavença com o partido dele de origem. Mas ele também não acreditava no projeto do governador ou do pré-candidato que está representando o governo. Ele também era candidato a vice. Ou melhor, ele também era candidato a governador. Então a gente conseguiu, com muito diálogo, mostrar que nós temos um projeto efetivo, um projeto de um grupo, não de um CPF. É isso que eu tinha comentado contigo. A gente entende que para governar o Rio Grande do Sul se governa com pessoas, entidades, instituições, federações, diálogo. Ninguém faz nada sozinho. E entendemos, sim,
que a gente vai ter uma oportunidade pela frente muito difícil, mas que unidos nós vamos entregar um resultado muito efetivo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Porto Alegre Oficial. Acompanho o trabalho de vocês, mesmo à distância, vejo que vocês recebem todos aqui, seja de direita, de esquerda, de centro. Isso mostra o profissionalismo da empresa em tão pouco tempo. Não tem predileção, são pessoas corretas. Isso, para mim, é muito importante. Hoje a gente vê veículos de comunicação, pequenos, médios e grandes, que têm preço e não valor, e vocês têm valor. É uma empresa que realmente está crescendo muito. Desejo aí muito sucesso. Muito legal de te ver depois de tanto tempo. Né? Te conheci ainda jovem, fazia tempo que a gente não se encontrava. E mandar um abraço, né? Para todos que estão na audiência, dizer que a gente se deixa à disposição, que vocês possam seguir nossas redes sociais, @Zuco, possam conhecer o nosso trabalho. Espero que a gente possa, ao longo não só da campanha, se Deus quiser, ao longo dos próximos anos, estarem juntos. E eu me comprometo aqui, se eleito for, fazer um programa já como governador. Boa. Zuco, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta geral, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a tua relação lá com a esquerda, certo? Como deputado. E caso o pré-candidato Flávio não venha a vencer as eleições, como é que vai ser a tua relação? E como é que é também, né? Porque já existe uma relação com o presidente Lula. Eu vou ser sincero, mano, assim, a gente tem que entender que o nosso partido é o Rio Grande. Eu, por mim, se eu tivesse condições de decisão, né, eu tinha que ter 3 ou 4 partidos dentro de uma ideologia. Hoje virou balcão de negócio. Tem aí 30 siglas partidárias. Dentro da minha formação, eu tive possibilidade de servir no Gabinete de Segurança Institucional, fazer segurança para chefes de Estado das mais distintas filiações. Se tu for conversar com os deputados de esquerda, quando eu era deputado estadual, tu vai ver que eu sempre respeitei. A gente aprende com quem pensa diferente, é importante a gente ter esse entendimento. Eu não acredito que teremos outro resultado que não a vitória do Flávio. Luto por isso, trabalho por isso, e se porventura não tiver esse êxito, conversarei com quem tiver aí na cadeira de presidente para brigar pelo Rio Grande do Sul, brigar pelas propostas do Estado, para lutar pelos interesses do gaúcho. Mais pessoas, mais gaúchos e menos partido. Espero que não ocorra isso, por isso que eu estou trabalhando para que seja Flávio lá e Zuco aqui. Para finalizar, por que Luciano Zuco para governador? Como eu te disse, né? Eu não sou fruto da política, eu sou fruto da indignação a uma política que não entrega, que não faz o que é certo, que não olha o cidadão gaúcho como prioridade, que não entende que a política tem que ser feita para a sociedade, não para partido político, não para grupos, e sim para a sociedade, que já paga impostos demais, que já sofre, que já precisa de um novo resultado, precisa de esperança, precisa enxergar novos horizontes. E nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, sabendo as dificuldades que teremos pela frente, fruto de governos passados, mas vamos olhar para frente. Vamos saber que a gente vai precisar do povo, porque foi o povo, pelo povo, que resolveu os problemas das enchentes, e me deixo à disposição de cada um de vocês. Espero que a gente tenha, como eu disse, né, uma eleição extremamente propositiva, respeitosa, e que no final também seja exitosa para a gente. Muito obrigado pela tua presença. Eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui encerrando. Vocês querem alguma consideração? Não, só mandar um grande abraço e dizer que, se tudo der certo,
estarei aqui no próximo programa como governador de estado. Certo. Então era isso, nós estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial grava todos os seus debates, seus diálogos, suas conversas. E você que tem aí um projeto de podcast, vem aqui fazer com a gente, com certeza, a melhor qualidade. Um forte abraço a todos e até a próxima entrevista.